Por isso é muito importante nós termos essa perspectiva quando nós falamos do reino de Deus, e é essa perspectiva que vem do céu sobre nós. E eu acho que nós podemos confiar em Deus, não é verdade? Ele deve ter pensado o melhor para todos nós. Ou vocês acham que não? Já em Daniel 7, quer dizer, lá um profeta no Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo, quer dizer, há quase 3.000 anos atrás, já teve o profeta Daniel uma visão muito interessante, que vocês conhecem também. Daniel 7, 13 e 14. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou ao ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Fantástico, não é? Isso já no profeta Daniel. E é claro que é um texto messiânico, que é um texto que fala acerca de Jesus. E esse reino que vem de uma forma completa, que se estabelece um dia, mas que tem reflexo já aqui na terra, aqui em Campinas, no ano 2023. Essa perspectiva escatológica, ela nos dá também bastante confiança para esse momento que nós vivemos hoje. Deus, Ele está no controle das coisas. Independente como termina o conflito no Oriente Médio, independente do que vai acontecer em termos climáticos daqui para frente, ou outras ameaças que nós, quem sabe, estamos enfrentando como seres humanos, Deus é o Senhor da história. E Ele vai levar isso aqui ao cumprimento do seu plano. Ele vai levar isso, aquilo que Ele tem planejado desde o começo com o ser humano. Algo que nós já tínhamos já na criação, na verdade. Quando Deus coloca o ser humano num paraíso, mas faz o ser humano também um ser perfeito, no sentido e a semelhança dele, que tinha até a escolha. Infelizmente, o ser humano escolheu mal. Mas esse desejo de Deus, de ter a todos nós dentro do seu reino, para uma eternidade, é algo que ainda é válido. E é sobre isso que a palavra de Deus fala. É sobre isso que o reino trata. Então vamos manter essa perspectiva de um reino que vem completo um dia, mas tentar ver como é que esse reino, vocês viram algumas características que nós lemos aqui em Apocalipse, como é que esse reino se reflete também no nosso meio, em nossos dias. Algo disso nós já estamos experimentando. Algo disso é o que acontece quando nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. A segunda perspectiva, quem sabe é um pouco mais fácil nós acompanharmos, é a perspectiva global do reino de Deus. O que Deus quer é que todos sejam salvos. Não é verdade? Eu não creio na ideia de que Deus tem escolhido alguns para serem salvos e outros não. Eu acho que o que Deus quer é que todos sejam salvos. Mas sabemos que há uma condição: quem crer e for batizado será salvo. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Temos vários textos que falam sobre isso, não é verdade? Mas o desejo de Deus é que a salvação chegue em todos os lugares, a todas as pessoas.
E essa perspectiva global do reino de Deus também não podemos perder quando nós pensamos, e inclusive oramos, venha o teu reino. Todos. É uma oportunidade de reconciliação com o Criador, através da pessoa de Jesus Cristo, que está sendo oferecido de graça a todas as pessoas ao redor do mundo, à medida que o Evangelho chegue a diferentes lugares. O que leva à morte não é a rejeição a Jesus. O que leva à morte, o que é? É o pecado. Todos pecaram, estão separados de Deus. O salário do pecado é a morte. Há um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Isso significa que nenhum ser humano tem desculpa diante de Deus. Porque o que vai condenar o ser humano é o seu pecado. Não é o fato dele ter, quem sabe, tido a oportunidade um dia de dizer sim para Jesus e não aceitou. Por outro lado, se não tiver essa oportunidade de conhecer a Cristo, qual é a esperança, qual é a possibilidade que as pessoas têm de serem salvas? Deus vai julgar do jeito que Ele quer. Nenhum de nós vai poder, né, criticar Deus, se colocar acima de Deus e dizer, Deus fez errado aqui. Claro que não. Deus sabe como vai fazer as coisas. E temos que confiar nisso. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está muito claro isso. Isso significa que essa perspectiva global depende grandemente também de nós. E aqui Deus, o Cristo, envia a sua igreja para dentro da sociedade, envia a sua igreja para o mundo todo, para que essa oportunidade de salvação seja proporcionada às pessoas. E é muito interessante que não há distinção. Nós, quem sabe, temos uma certa facilidade, às vezes, de achar que aquele ali, quem sabe, vai aceitar, aquele outro, não vale nem a pena. Né? Vocês lembram os discípulos, quando estavam caminhando com Jesus ali, chegaram perto de Sicar, no poço de Jacó, né, quando ele encontra a mulher samaritana, né? Os discípulos não achavam que os samaritanos tinham muita capacidade espiritual, não. Em outra ocasião até, né, inclusive o João, um deles, diz, Jesus manda fogo sobre eles, eles vão para o inferno mesmo, né? Já adianta o processo. E ficam muito surpresos quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana. E ainda mais quando vem depois a multidão lá da cidade de Sicar e creem em Jesus Cristo. Jesus não estava fazendo acepção. O Evangelho não faz. Não há distinção ou discriminação.